Oi, gente. Vamos para mais um episódio aqui. Fabiana Lira, Daniela Carvalho. juntas de novo para trazer um pouquinho de conhecimento sobre liderança de duas mulheres fortes, decididas, que enfrentaram já muita coisa nessa vida. E o tema de hoje que a gente gostaria de abordar com vocês é insegurança. Acho que toda mulher, eu vou arriscar 100%, toda mulher que entrou num cargo de liderança na tecnologia, ela já teve um processo de insegurança dentro da carreira. Com certeza. Né? E existem várias maneiras disso se mostrar, né? Assim, da gente assumir essa insegurança. E aí, trazendo um pouquinho para falar sobre insegurança, queria que a Dani abordasse aí com a gente os momentos que ela sentiu, né, isso na pele. Boa, vou trazer algumas passagens ao longo dos meus 26 anos de carreira. Quando assumi um cargo de gestão, e aí você acaba sendo não preparado para isso, né? Então você meio que na época que a gente veio, né? Então hoje em dia até tem mais curso, tem mais recurso. Mas na época que a gente foi promovida a gestora, a gente não tinha essa facilidade, então meio que aprendia no pelo mesmo ao longo do processo. E algumas coisas acabaram meio que marcando bastante. Foi quando você vai para uma reunião onde tem várias pessoas que têm tomada de decisão, quando você começa a dar algumas ideias e você é constantemente interrompida, isso é um jeito de te silenciar sem ser grosseiro, sem ser algo muito tangível para você. Acaba sendo muito sutil e você acaba não percebendo. Ou quando você vai mega preparado para uma reunião com dados, fatos, você dominando todo o contexto e ainda assim silêncio total, de tipo como se você estivesse falando aramaico, falando uma outra língua, e minutos depois um homem vem e refraseia o que você acabou de falar. Nossa, que homem genial, que ideia fantástica. Ou quando eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, a Fabi sabe muito bem que eu não tenho muito papas na língua, eu sempre fui a pessoa que sempre gostou de questionar e de falar, e eu não tenho muito medo com quem eu estou perguntando ou falando. Para mim, pessoas são pessoas, independente do que o cargo que ela ocupa, ela é uma pessoa que nem eu, de carne e osso, igual você, então eu tento ter respeito por todos, mas também não vou ter uma hierarquia de aquela pessoa é um deus e eu não sou. Então eu sempre fui muito questionadora, e quando você começa a questionar as outras pessoas, principalmente liderança masculina, você é tida como a louca, a mulher de TPM, a desestruturada, a que não tem muita estabilidade emocional. Então, assim, são esses tipos de cultura e coisas que acontecem na vida da gente que não dá nome, não é nada, não é uma violência visível, ela é invisível e muito silenciosa, e isso acaba matando. E aí, quando você entra quando você acaba de ser promovida, todo mundo acha, nossa, você tá na crista da onda, tá mandando ver, mas no fundo ninguém vê o que você tá passando, que acaba sendo muito silencioso, acaba te gerando muitas inseguranças. Acho que para você também foi, se você puder contar um pouquinho das inseguranças que que essa violência não falada causou para você também. É porque não é descarado, né? Não é, a pessoa não entra numa reunião e já fala, eu não quero falar, não quero que você fale, né? O que a Dani trouxe muito, é muito silenciosa, né? Esses exemplos que a Dani deu aqui, que ela viveu, eu também já vivenciei, né? De principalmente você ser parafraseado, você tá falando, ninguém nem tá ouvindo o que você está propondo ali, e é uma outra, um homem entra parece que com mais, ele ganha, né, o respeito dos demais, e a gente acaba sendo, ainda no mercado, poucas mulheres no cargo de liderança, então na maioria das reuniões a gente tem muito mais homem do que mulheres. Existem os homens que vão nos apoiar,
existem, né? A gente não está generalizando não tá todos, generalizando todos, mas existe. Mas a gente é interrompida, né? Muitas vezes a gente está ali falando, aí cortam você, levam outro assunto, como que o assunto que você trouxe não tem tanta importância nem tanta relevância. E, mais uma vez, ele não é não é descarado, ele é muito silencioso. E o que sentimento traz pra gente? Para mim, ele traz esse sentimento de insegurança. Será que realmente eu sou capaz? Será que os dados que eu trouxe, as informações que eu trouxe aqui realmente são relevantes? Porque a gente não está sendo ouvido, né? As pessoas não estão dando crédito ao que a gente está trazendo. E a gente, antes da reunião, a gente tem certeza que aquilo é importante, aquilo é relevante, a gente vai fazer a diferença. E aí meio que corta, né? Não, e te gera a insegurança de você achar, será que eu sou capaz? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu trouxe algo que não é relevante? Será que eu estou tendo um olhar diferenciado de estar olhando para o lugar errado e todo mundo olhando para o lugar certo? Então você começa a gerar algumas inseguranças na sua própria mente. E aí você questionar, né? E se questionar. Então, assim, isso começa a minar a sua confiança. E aí o mundo em volta que a própria Fabi pontuou, quando você vai para uma reunião, muito raramente você tem uma reunião dominada por mulheres, normalmente é dominada por homens, e que você vai falar e você é constantemente interrompida, isso gera um desrespeito, e você começa a pensar se você, até como pessoa, você deveria estar ali. E aí depois você também vai falar algo, parece que é algo absurdo, e um homem fala algo que você acabou de falar e aquilo parece genial, e aí você começa a parar para pensar, o problema está em mim? Tá em mim? Será que sou eu? Esse ambiente, né, que a gente se propôs a estar, é pra gente? É, verdade, essa é uma boa pergunta quando a gente está com insegurança. Com a insegurança, a gente olha muito e fala, esse ambiente, cara, eu estudei, me qualifiquei, mas será que era para eu estar aqui mesmo? Será que era para eu estar nesse lugar? E aí a gente passa, quando a gente vive esses momentos de insegurança, a gente encontra apoio em outras mulheres que viveram a mesma coisa que a gente olha e fala, cara, era pra gente estar aqui mesmo. Era pra gente estar aqui. E esse é o nosso lugar. Hoje, a gente não está sendo ouvida, hoje essas pessoas que estão aqui, e a gente tem aquele pensamento, Dani, de o problema não está em mim, o problema está no outro e no ambiente. Vamos tentar mudar isso. Como é que a gente muda isso? Boa. Como que a gente muda isso, Fabi? Trazendo outras mulheres. Exato. Né? E falando mais, expondo sobre o que a gente sente, como acaba sendo uma violência, esses pontos que a gente acabou trazendo, que ela acaba gerando um atrito, um rompimento, uma insegurança, e que você acaba meio que achando que você está sozinha. E aí é como você achar outras pessoas. Fabi, você já passou por isso? Já. Fabi pergunta a outras mulheres, e a gente acaba tendo essa rede de apoio entre as mulheres que também sofreram as mesmas coisas, e percebe um padrão que não é só de um CNPJ, acaba sendo uma cultura de toda uma área. É bem complicado. Apesar da gente estar em 2026, as coisas estão um pouco melhores, mas ainda assim a gente vê muito relatos ainda sobre essa violência contra a liderança feminina, e é uma violência silenciosa, torno a dizer. Ela não é explícita, ela não é apontada, ela não é feita por uma piada, ou ela é feita de forma física, ela é feita de forma psicológica, e eu acho que essa é a que mais abala e mina a confiança de qualquer mulher. E às vezes a gente fala muito de estar naquele lugar de cadeira onde outros líderes também estão. E muitas vezes essa minar a gente emocionalmente, né, essa insegurança pode vir também do nosso time, de pessoas que não conseguem também. Já tive alguns episódios assim,
de pessoas que são nossos liderados. Nós entramos e elas já estavam lá, então assim, já foi uma peça, e isso é muito interessante, da gente trazer e contextualizar, e a gente conseguir trazer um outro movimento, porque geralmente quando a gente entra numa empresa, um time já está formado, então não fui eu que recrutei, não fui eu que escolhi as pessoas que estavam ali, né? Já era um time pronto. Como é para você pegar um time que não foi totalmente escolhido por você? Você ser inserida em um ambiente que ele já tinha um ecossistema, e quando você chega, não é só para cima, para baixo também, para os lados, até os seus próprios pares laterais ali também, você acaba tendo esse preconceito. Bom, primeiro que é bem difícil, porque você acaba de chegar numa estrutura, então você não tem uma rede de apoio, você não conhece ninguém, não sabe em quem confiar. Então você tem que ir muito pelo seu instinto de mulher, de sensibilidade, de analisar e começar a ver quem são as pessoas que pensam ali, basicamente próximo de você, para você tentar ter uma rede de apoio, mas também extrair dados para como você chega nessas pessoas, para poder ter um diálogo mais parelho e que você possa mostrar a profissional antes do pré-concebido, antes mesmo de você sentar na cadeira. Então, assim, é bem complicado, é muito desgastante. Isso também gera um atrito também com o time num todo, porque se são pessoas que são influenciadoras, ainda são pior ainda, porque no time, uma pessoa que é influenciadora, ela vai influenciar conforme o que ela está tendenciosa e o que ela acredita que seja certo. E para você reverter isso, você demanda muita energia, muita inteligência. E aí você tem que marcar muito one-on-one, você tem que ter muita clareza, você tem que ter muita paciência, você tem que mostrar mais ainda o quanto você domina o que você faz. Você tem que ir muito além o tempo inteiro para poder começar a ganhar confiança das outras pessoas, as outras pessoas do time começar a confiar em você. Então aquela pessoa que é influenciadora começar a se ver sozinha. E quanto mais ela se vê sozinha, mais agressiva ela fica. Porque parece que você tomou o poder dela, e isso também gera um atrito que muitas vezes acaba até indo para um lado de desrespeito, até como pessoa, como profissional, como mulher. E isso não é legal de se ver. E para você? Já tive alguns episódios de entrar num time assim, já pronto, né? E ter esse desafio de conhecer as pessoas, e eu sempre tenho uma questão comigo, por mais que outras pessoas já me falem quem é quem dentro de time, como cada um se comporta. Não deu pra segurar. Desculpa, gente. É ao vivo. É ao vivo, mas eu tô gripada. Mas entrar assim, e eu gosto de conhecer cada um primeiro, né? A gente se deixar perceber, assim como eu gostaria, sabe aquela a máxima que a gente fala de como eu gostaria de ser tratada, eu não gostaria que alguém chegasse já com um preconceito a meu respeito. Eu tenho isso sempre nos times que eu entro. Eu gosto de primeiro conhecer as pessoas, entender, como a gente já tem uma 23 anos de carreira, pra gente, eu acho que é um pouco mais fácil da gente já começar a entrar com poucos dias, a gente conseguir fazer a leitura do time, saber quem são as pessoas. Mas eu já tive um caso de um liderado, a gente estava conhecendo eles, tentando entender a dinâmica do time, e ele virou para mim e falou: você tem que entender que para mim é muito difícil ter uma líder mulher. E eu falei: entendo, a gente pode trabalhar isso juntos, mas eu tô aqui para te ajudar a evoluir como profissional e a extrair o melhor desse time para o que a gente se propôs a fazer. Como você se sentiu na hora que ele deu essa declaração? Insegura. Apesar de eu ter tentado manter a pose de segurança,
Mas me bateu uma insegurança. Internamente bateu uma insegurança de tipo... Bateu, eu falei, nossa, será que eu deveria estar aqui mesmo? Porque ele já era uma pessoa, eu era mais nova, então assim, já tinha uma diferença gritante de idade, que é um choque, né? Nesse sentido, eu era mais nova e mulher, então para ele não tinha respeito algum por eu estar naquela posição, além de ser mais nova que ele e mulher, ele não tinha respeito. Ele não considerava você como uma líder? Em nenhum momento. E você conseguiu reverter? Eu acho que eu não mudei a mentalidade, a cabeça dele. Eu acho que ele ainda vive esse... Aí é dele. É dele. Eu acho que ele ainda vive isso. Mas consegui extrair o melhor do contrato em que a gente estava, do time como um todo, você trabalhar da melhor forma. Conter os danos e conseguiu trabalhar com ele, Sim. Mesmo ele tendo essa mentalidade de que mulher não deveria ser gestora. E assim, eu acho que o que mais eu consegui fazer foi a percepção das outras pessoas, porque eu já não me importava mais com a percepção dele, porque eu entendi que era algo muito enraizado, sabe, na criação, no jeito, até porque ele já era uma pessoa bem mais velha, e eu tratei da melhor forma que eu poderia, não o discriminei, mas fiz as exigências necessárias e que eu precisava que ele entregasse o resultado que ele foi contratado para, né? Mas é bem difícil, mas bateu. No início bate sempre a insegurança. Você me fez lembrar um caso especificamente de um liderado, exatamente assim, cheguei na equipe, foi uma equipe que já estava constituída, só que ele não chegou a falar com todas as letras para mim, e também a gente ia para o one-on-one, ele pouco falava, ele quase não falava, até que um dia eu decidi, quer saber, como eu falei antes, eu não tenho muito papas na língua, então eu fui meio que, olha, eu tentei de um jeito, tentei de outro, nada fazia ele se abrir ou abrir a boca, era um one-on-one quase mudo. E aí um dia eu falei, agora eu já tentei de tudo, eu vou pro racha. E aí eu perguntei para ele, você já foi liderado por alguma mulher? Ele disse não. Eu falei, você se sente incomodado? Porque a gente está aqui em vários one-on-ones e a gente não consegue evoluir. Se você se sente incomodado, a gente tem eu tenho um chefe acima de mim, que é um homem, se você se sentir confortável em conversar com ele, a gente pode tentar fazer com que isso dê certo, porque a gente precisa entregar um resultado e claramente a gente não está conseguindo se comunicar. E pelo modo que você me trata e pelo modo que você fala, parece que o meu gênero te incomoda muito. Então eu preciso fazer com que você trabalhe melhor, eu trabalho melhor, que a gente desenvolva uma comunicação, mesmo que seja através de um terceiro que seria o meu chefe, e a gente precisa entregar um trabalho com resultado e com qualidade. E as nossas diferenças têm que ficar fora disso. Mas me ajude a te ajudar. Ele ficou espantado quando eu falei isso, muito espantado. Acho que ele não esperava que eu fosse fazer essa pergunta para ele. E aí ele me surpreendeu com a resposta dele. Ele falou, não, eu não quero conversar com o seu chefe. Eu quero continuar conversando com você. E aí eu falei, então me ajuda a te ajudar e a gente se ajuda, porque eu estou tentando e eu não consigo. Como que eu te acesso? E aí a gente conseguiu ter uma conversa muito franca e depois disso parece que fluiu, sabe? Ele parece que, eu não sei se ele nunca teve uma mulher e ele não sabia como conversar. Então, acho que ele ficou meio sem saber como agir. E aí, na hora que eu fiz essa pergunta, talvez quebrou e ele deve ter percebido, putz, realmente eu tô travando aqui, não consigo conversar com ela, mas depois disso a gente conseguiu desenvolver uma boa comunicação, foi tão boa que até a gente conversa até hoje pelo WhatsApp, de vez em quando a gente conversa, liga, fala sobre futebol e tudo mais, foi bem interessante. Aí, tá vendo? São experiências, né? São experiências, sim. Nem tudo é ruim. Nem tudo é ruim. São todas experiências e eu acho que isso faz a gente amadurecer. Faz. Né? E eu acho que todas essas experiências de insegurança fizeram a gente entender aonde é o nosso lugar.
E o nosso lugar é aqui, né? O nosso lugar é nas reuniões, mesmo que a grande maioria ainda seja... Mesmo que a gente não tenha voz, mesmo que a gente seja desrespeitada, mesmo que a gente seja atropelada, mesmo que a gente ainda seja julgada, nosso lugar é aqui. A mulher deve estar onde ela deveria estar, a gente deve estar onde deveria e lutamos para estar, com toda dificuldade ou não, mas isso precisa ter um pioneiro, né? Se a gente não estiver lá, como que a nova geração vai chegar, né? E aí a gente ressignifica um pouco da insegurança para uma resiliência. Sim, isso é verdade. A gente acaba virando alquimista. E aí a gente vai traçando estratégias. Eu sinto muito isso na Fabiana, que é hoje, da Fabiana que começou, né? A insegurança, ela muda. Como você definiria a Fabi que começou lá atrás, com a Fabi hoje, traçando não só o que você cresceu como profissional, o que fez você hoje, assim, falar, isso aqui eu não faço mais, e agora isso aqui definiu a estratégia de ser a Fabiana, daqui para frente, a liderança da Fabiana é assim. Eu acho que eu vinha com uma menina muito imatura, muito insegura. Eu acho que tudo gerava insegurança, né? Estar na sala, falar, ter a possibilidade da voz, ter um time para liderar que não te aceita ainda. Então isso tudo trazia muita insegurança e fez com que eu pensasse mais em como falar, em como me posicionar. Aí a gente quebra um pouco e tira um pouco dessa doçura, né? A gente traz um pouco mais de casca, um pouco mais de voz firme. Você é doce, eu nunca fui doce. Mas a gente muda, né? Acho que até o jeito, por mais que você não tenha sido doce, você também deve ter mudado o jeito de você falar e a postura de você trazer para se sentir um pouco mais respeitada, né? Então eu tirei, em alguns momentos eu continuo ainda sendo um pouco mais doce, um pouco mais fofa, em outros eu trago um pouco mais de seriedade, um pouco mais de autoridade. E aí eu acho que muda, sabe, a perspectiva e como as pessoas enxergam a gente. Por mais que numa reunião hoje as pessoas não me deem, não fale, né, não me escute, e aí fica nítido, né, que o outro trouxe uma frase, a mesma frase que eu falei, mas de uma maneira diferente, eu me posiciono agora em cima da frase dele, para justamente ganhar, porque não é justo, né? A ideia inicial foi minha, a forma como que eu falei, posicionamento mesmo sendo uma mulher. Então, quando a Fabiana iniciou, ela se calaria. Hoje em dia, ela não vai deixar ninguém ganhar suas ideias em cima de você. Na sua frente ainda. Ainda na minha frente. Então, gente, eu me posiciono mais. Eu acho que a forma com que a gente entra numa reunião, e uma coisa que eu acho que a gente ganha nesse tempo de carreira que a gente tem, é a leitura de cada pessoa. Sim, leitura de ambiente, a leitura das pessoas. Então a gente já entra, a gente já conhece, a gente já sabe o que cada um vai falar, como cada um vai se posicionar. E aí a gente monta uma estratégia. Boa. Eu diria que, ao contrário da Fabiana, nunca fui uma pessoa muito doce, eu sempre fui muito direta e reta. E no início da carreira eu acho que eu não tinha trato com as palavras, assim, eu era muito direta e isso fere muito, isso é muito dolorido, e tinha uma postura muito mais rígida, muito mais eu acho que eu trouxe essa postura do karatê de tipo, de combate, assim, sabe, de tipo, eu vou dizer talvez bem masculinizada, de tipo, é assim, vai ser, e ao longo da minha carreira eu percebi que não é assim. Percebi que aí o lado doce que eu falei que eu não tinha, eu tive que trazer ele. E aí hoje eu vejo que a minha liderança ela é muito constituída do jeito que eu acredito que seja, que é muito mais uma liderança mais humanizada,
muito uma liderança tentando olhar para as pessoas, para o crescimento da carreira delas e não só para consumir sangue, suor e lágrima para entregar resultado que precisa entregar, mas sim pensando numa carreira a longo prazo, da pessoa também não estar ali imersa 100%, porque ela também tem o lado dela pessoal, ela também tem problema. Então, hoje eu gosto de juntar tudo isso, e antes não, antes era mesmo, eu era uma gestora que eu não gostaria, não me orgulho de ter sido uma gestora de sangue, suor, lágrima, a gente vai entregar todo custo, porque isso gera uma insegurança, isso gera um trauma, isso gera bastante coisa no outro, mas assim, se não sabe fazer, eu vou fazer, e hoje eu não, hoje eu trago assim, você não sabe fazer? Então vamos aprender juntos? Vamos aprender juntos. Hoje eu não sou melhor do que ninguém, então eu estou aqui muito mais para ajudar, e aí a minha trajetória trouxe ao contrário, assim, a Fabi teve que endurecer e eu tive que amolecer para a gente encontrar o equilíbrio. Então isso é muito interessante, porque também não quer dizer que as mulheres chegam só mole, pode ser que ela seja tão endurecida e percebe que essa similaridade com o mundo masculino também não é bom. Então assim, você precisa encontrar o meio termo entre o doce e o duro, né? E a casca, né? A gente cria assim. E isso é muito legal, né? Porque eu também não me orgulho muito da líder que eu fui há uns anos atrás. Que a gente sempre busca uma evolução e um equilíbrio. E esse equilíbrio é para a vida, né? Acho que a gente tem sempre que pensar em como eu posso ser melhor do que eu fui ontem. Ontem, a Fabiana de ontem já não é a mesma de hoje. Então, o meu time hoje, ele já entende que eu falo, gente, eu preciso evoluir, eu preciso crescer junto com vocês, né? E eu gosto muito, é o que eu falo e é o que eu faço. Hoje, a liderança, para mim, ela é muito servir. Porque a gente está ali para ajudar outras pessoas, né? Carreira. Não é mais número. Eu acho que a gente chegou numa época que, quando a gente iniciou, a gente era visto como número. Era número, entrega e é isso. Você é o que você entrega. Não existia nem burnout, né? Não. E hoje não. Hoje a gente tende muito a olhar para o outro, né? É a pessoa. E eu quero ser uma líder sempre voltada para ajudar pessoas e ajudar nas inseguranças delas. A gente está aqui falando sobre outros líderes, mas ajudar também o seu time a vencer as inseguranças que eles possuem hoje. Exato. Exatamente. Quando eu falei que não existia burnout, não é que não existia, não era nomeado. Não era nomeado. Né? Todo mundo sofria dos mesmos maus, mas não tinha, ninguém achava que isso... Era só infarto. Era só infarto que contava. Então, assim, mas a gente já sofria muito com esses assédios, esses problemas num todo. É interessante. E ela falar que não se orgulha, eu acho que essa é a magia de você parar em um certo tempo e olhar para trás e falar, poxa, ainda bem que eu não sou a mesma de ontem. Que eu consegui evoluir, né? Que eu consegui evoluir, que eu consegui melhorar, e realmente acho que o ápice da nossa profissão como gestor é exatamente isso, não é só entregar resultados, que eles fazem parte. Eles são importantes, são mega importantes, são necessários, mas não é só isso. O gratificante é você olhar para a sua equipe e você também olhar para ela o quanto ela evoluiu, o quanto ela amadureceu, o quanto ela é capaz, o quanto ela consegue andar sozinha, coisa que talvez quando você assume uma equipe, ela ainda não tem essa maturidade, que aí o trabalho está bem feito. Quando você se orgulha, né? Você olha para trás e fala, cara, não, fizemos um bom trabalho juntos. E aí entra algo que a gente como mulher não faz, que é o quê? Comemorar as pequenas vitórias e conquistas. E parabéns. E aí a gente também tem que elogiar as nossas companheiras também, de tipo, a gente como mulher, a gente tá tão assim, foi tão doutrinada aí, e não parar, a gente também tem que parabenizar as outras lideranças femininas também. Que excelente
profissional você é isso. E tem uma coisa legal da gente falar assim, parar, se parabenizar e mostrar que a gente conseguiu evoluir junto com o time, né? E você bem trouxe, né, outras mulheres parabenizar. A gente já falou sobre o nosso livro no outro episódio. Ele está aqui, são 30 mulheres incríveis, com histórias incríveis. E a gente faz parte, né, da vida de uma da outra, e a gente ajudar nas inseguranças, tanto nossa quanto do nosso time. Eu acho que esse episódio foi muito para isso, né? Foi bom você puxar o papo do livro. Essa semana eu tive 2 feedbacks de 2 pessoas, e até a mãe de uma amiga também leu antes dela, que nem é da área de TI, e meio que se viu. Então, assim, talvez o que a gente está reportando aqui, a gente está reportando para a área de TI, mas talvez ele vai muito além dos muros da área de TI. Tem uma amiga que também não é da área de TI, ela acabou sublinhando algumas frases que ela foi lendo ao longo do livro, que impactou ela bastante, que ela falou, caramba, o quanto isso conversou com ela, sendo que ela nem é da área de TI. Então, quer dizer que é algo que a gente, como mulher, acaba passando o tempo inteiro. E eu vou dizer que essa semana eu me dei o tapinha nas costas, assim, de um trabalho bem feito por esse livro aqui, e pelas mulheres que cada uma escreveu ali a sua história, e como isso conversa com outras mulheres. Não é à toa que está indo para o volume 4, né? E que ele continue trazendo mais e mais histórias para a gente também ler e se ver ali também, né? Que são histórias reais, de mulheres reais, e não só da tecnologia, como a Dani falou, né? Eu acho que a gente, como mulher, houve toda essa mudança de paradigma. A mulher ficava dentro de casa, só cuidando da família. Isso não significa que a gente não o faça ainda. A gente ainda tem as triplas jornadas. Mas a gente se colocar, né, no mercado, se é o que a gente quer fazer, se é o que brilha os olhos, a gente não pode se esconder, né? A gente tem aí uma gama de profissões, uma gama de oportunidades que toda mulher deveria experimentar, mesmo que sofra o que a gente sofreu, mesmo que passe pelo que a gente passou, que isso ainda vai acontecer. 2026 e futuro, a gente ainda tem, a humanidade ainda tem muito que evoluir, né? Sim, tanto que é que tem que evoluir, a gente diminuir o tanto de feminicídio, mas o que a Fabi trouxe é para dizer que a gente não está só, não somos mais mulheres na liderança, não só na liderança, mas na área de TI só. Agora a gente tem uma rede, tá tendo uma rede de apoio, uma apoiando a outra. Nunca foi tão falado o assunto sobre mulheres em todos os âmbitos, né? Então, acho que é isso. Eu posso até mencionar aqui uma grande repórter, não posso dizer o nome, porque eu acho que pode violar os direitos, que eu gosto muito, e ela é aqui de Brasília, foi uma grande repórter, uma grande apresentadora. Ela estava apresentando um reality show de cozinha, de cozinheiros, e ela pediu para sair porque ela tinha que falar sobre mulheres. Então, assim, o quanto isso tem sido amplamente falado e divulgado, e tem ajudado bastante a melhorar. E ainda assim a gente está com números recordes de feminicídio a cada dia, infelizmente. Mas é isso, estamos aqui para o que vocês precisarem. Deem um like aí no nosso vídeo, se vocês estão gostando do conteúdo. A gente demorou um pouquinho, mas a gente vai regularizar isso a gente vai ter com mais frequência. E falem os temas, né? Eu acho que é legal vocês falarem os temas. Se vocês gostariam de ver aqui, a gente traz para vocês com o maior carinho. Falar que quer ver outras pessoas, a não ser a nossa cara, né? A gente também vai trazer outras mulheres para conversar, não só da área de tecnologia, tá? Outras mulheres para falar um pouquinho sobre a história delas. Porque o que importa é ser mulher aqui. Exato. É isso. E muito obrigada.
pela paciência. aí de nos Beijinho. ouvir. Tchau, Espero que tchau. a gente tenha conseguido trazer luz sobre insegurança para vocês. A gente trouxe um pouquinho do que a gente já viveu. Boa. É isso. Tchau, tchau.